Paz seja convosco, aqui é o pastor Rodrigo do canal A Hora da Escatologia e o vídeo de hoje vai fazer parte da minha playlist de hermenêutica. Sim, além de escatologia e apocalipse, eu tenho uma playlist no meu canal, A Hora da Escatologia no YouTube, que é sobre hermenêutica e exegese bíblica. Esse vídeo vai fazer parte dessa playlist porque eu tenho me proposto ali a várias videoaulas sobre como interpretar a Bíblia, porque a hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia e a exegese é extrair o sentido do texto. Por isso, hermenêutica e exegese caminham juntas. Na minha playlist você vai me ouvir discorrer mais acertadamente sobre isso. O vídeo de hoje é para mostrar um material. Por quê? A partir do dia 5 de junho de 2021, eu vou começar uma série de lives sobre hermenêutica, além dos vídeos que já estão na minha playlist de hermenêutica. Eu vou começar uma série de lives com uma interação com o pessoal, tentando fazer tipo uma ideia de videoaula naquilo que serão introduções à hermenêutica e à exegese bíblica. Para tanto, eu gostaria de mostrar alguns materiais no vídeo de hoje, no próximo vídeo também vou mostrar. No de hoje eu quero mostrar 3 materiais que eu utilizo para fazer hermenêutica e exegese, tá? Eu vou comentá-los aqui já já para você poder entender, não só mostrar o material para você, mas para que você possa entender como é que se usa esse material. Porque quando a gente fala em hermenêutica e exegese, por exemplo, eu leciono essas disciplinas desde o ano de 2005, escatologia, hermenêutica, a escatologia bíblica e hermenêutica. Então, quando nós aparecemos em sala falando, ou mesmo nos meus vídeos, que tem aqui de hermenêutica e de exegese no canal, eu já apareço ali comentando determinada passagem bíblica. Mas muitas pessoas não sabem como é que se dá a labuta teológica, o trabalho para chegar ali no vídeo e já comentar determinada passagem bíblica e seu significado. Muita gente não faz ideia de como esse processo se dá. E no vídeo de hoje e nos próximos vídeos eu vou mostrar como isso acontece. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar aqui o Novo Testamento grego interlinear, vou mostrar o léxico grego, léxico é dicionário, né? Léxico grego, você está falando um dicionário de grego. E vou mostrar o comentário exegético de Apocalipse, para que você entenda como é que se dá o processo. Ou, por exemplo, eu tenho 500 vídeos no canal, 500 vídeos no canal, e eu já falo desse tema há muito tempo, mas eu não comecei a me preparar na pandemia, eu já falo disso há muito tempo. Agora, como é que se dá essa preparação? Como é que a gente chega a falar de Apocalipse da forma clara que alguns consideram que nós temos falado no Apocalipse? Primeiro, nós temos que estudar o tema, adquirir esses materiais, aprender a usá-los e então fazer a apresentação do tema proposto dentro daquilo que se espera, daquilo que os alunos estão esperando aprender. Mas até que o professor chegue em sala falando, explicando, essa passagem é assim que se interpreta, etc e tal, houve toda uma labuta teológica, um labor teológico que é preciso que os irmãos saibam até para valorizar. Eu havia dito que ia começar um curso na minha plataforma, um curso de teologia com disciplinas de hermenêutica, de escatologia e tal. Mas por enquanto eu ainda não vou poder assumir essa plataforma, tá? Então, enquanto isso não acontece, eu vou continuando disponibilizando esses conteúdos no meu canal, como por exemplo, essas lives de introduções à hermenêutica e à exegese. Agora, o que eu peço aos irmãos nesse processo é que aqueles que se sentirem no coração, aqueles que se sentirem tocados por Deus e desejarem nos ajudar nessa campanha, nesse processo, nesse progresso, e desejarem fazer um Pix ou contribuir, se tornar membro patrocinador do canal, poderão fazer. Você tem um botão aqui para se tornar membro patrocinador do canal no YouTube. E você também, se desejar, poderá nos enviar um Pix através do número 32 99129 3528. Pix 32 9129 3528. Há um investimento feito em literatura, em livros, em materiais e anos de pesquisa, já que eu estudo o tema, esse ano completam 21 anos. Mas vamos lá, vamos embora. Faça de acordo com aquilo que Deus tocar no seu coração. Bom, o primeiro material que eu queria mostrar para você é o Novo Testamento interlinear grego-português. Eu vou te explicar por que ele se chama Novo Testamento grego interlinear, tá? Grego-português. Por que ele é chamado assim? Porque quando você vai... Aqui está todo o Novo Testamento, tá? Eu botei, ele é um material muito bacana, esse que eu estou usando. É a segunda edição revisada, tá? É um material excelente. Eu diria que esses 3 materiais que eu vou apresentar para vocês aqui, gente, são os melhores materiais assim com o qual eu já tive contato. Esse é da Sociedade Bíblica do Brasil, Novo Testamento interlinear. E aqui, imagine que você tem na sua mão a Bíblia, é isso. E por que ele chama interlinear? Porque você tem aqui, quando você abre um texto bíblico, você tem ele no original grego,
Embaixo você tem ele literalmente, ipsiliter, a tradução palavra por palavra. E do lado você tem a tradução na versão de Bíblia como nós temos hoje. Então, por isso que eu estou dizendo, você tem realmente uma Bíblia na mão. Você tem o Novo Testamento em grego, interlinear, porque ele tem o grego, em seguida, eu vou mostrar para você aqui na tela, ele tem o grego, em seguida ele tem o texto traduzido literalmente para o português, e você tem do lado uma tradução de Bíblia utilizada para melhor compreensão. Eu já botei o marcador aqui, direto em Apocalipse, porque como os irmãos já sabem, o grande tema da minha vida é a escatologia e Apocalipse. E tem um versículo em questão que ele tem sido objeto de muita disputa entre teólogos, entre escatólogos, e algumas pessoas sugerem que a maneira que está traduzida na maioria das versões portuguesas, porque nem todas estão do mesmo jeito, algumas está amarelo, outras está baio, mas que se tivesse traduzida de repente literalmente, poderia se trazer uma compreensão melhor referente aos países e até de onde viria o anticristo, só para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia. Para tanto, eu gostaria de trabalhar com vocês Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Eu vou chegar aí perto da tela para que você possa ver como que o texto vai aparecer aqui para você, tá? Então, o texto que eu quero ler é o versículo 8 e ele vai começar aqui, ó. O texto grego vai aparecer aqui, não é? E quando abriu o selo quarto, olha aqui, tá tudo em grego, tá em preto. Será que dá para você? Eu vou chegar mais perto aí, tá? O texto grego tá em preto, o texto grego tá em preto, o texto traduzido para o português ipsiliter, literalmente está em azul, e ao lado aqui, onde está esse meu dedo do meio aqui, ó, o texto como você lê na sua Bíblia hoje, tá? Então, em azul, em preto, está o texto grego, embaixo em azul está o texto em português, traduzido literalmente, e aqui ao lado está o texto como você tem ele na sua Bíblia, tá bom? Então aqui o texto vai dizer: E quando abriu o selo quarto, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem, e vi, e eis um cavalo baio, e o assentado sobre ele, o nome para ele era Morte, e o Hades seguia com ele. E foi dada a eles autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a morte, e por as feras da terra. A leitura está assim pausada, porque ele traduz ipsiliter, ele traduz literalmente a questão. Agora, isso você tem aqui, ele no grego e ele no português. E aqui ao lado, olha, aqui ao lado você tem o versículo como ele aparece na sua Bíblia. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chama Morte e Inferno, e o estava seguindo, e lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Então, na coluna ao lado, ele traz o texto bíblico interpretado conforme você tem na sua Bíblia. E no lado esquerdo, você tem ele em preto, o texto grego original, e em azul, a tradução ipsiliter. Agora, vamos ver uma coisa que eu quero mostrar para você, bem interessante. Olha aqui. Quando o texto aparece a palavra baio, olha aqui em cima da palavra baio, em cima da palavra baio, está escrito cloros. Aqui, ó, cloros, baio. Em azul, baio, em preto, cloros. Gente, isso vai fazer toda a diferença para nós interpretarmos a Bíblia. Aqui eu estou lendo no Novo Testamento, estou lendo a palavra no grego, usando a palavra cloros, embaixo dela baio, e na tradução do jeito que a gente tem na Bíblia hoje, escrito amarelo. Tá, e daí? Isso eu estou usando o Novo Testamento, lendo a Bíblia no grego, conforme ocorreu na época. Esse dicionário é muito, esse interlinear é muito bom, porque ele conta a história da cultura grega, conta a história um pouco da língua grega, então muito legal. Então acabei de ler Apocalipse capítulo 6, versículo 8, eu tinha aqui o texto no grego original, embaixo dele eu tinha a tradução em azul, letra por letra, a tradução literal, e na coluna ao lado o texto do jeito que a gente encontra na Bíblia. Ok, por enquanto eu só li, mas eu estou no processo de fazer a hermenêutica e a exegese do assunto. Então agora, para poder continuar, além de ter o Novo Testamento grego, português interlinear, com a tradução grega, com a tradução em azul, letra por letra, e com o texto do jeito que ele já aparece traduzido, interpretado na nossa Bíblia, para que eu possa fazer a exegese, eu preciso procurar aquelas palavras ali no sentido grego. Aí entra o segundo livro dessa nossa noite de hoje, que vou apresentar para vocês,
que é o léxico. Léxico, a palavra léxico significa dicionário. É o léxico grego-português do Novo Testamento. Isso aqui não é a capa dele, isso aqui é uma proteção. A capa dele, eu não gosto de tirar não, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas eu não gosto de tirar não. A capa dele é uma capa vermelha, aqui ele tem um mapa, tá? A capa dele é assim, ó. Eu não gosto de tirar não, mas eu vou mostrar pra você. Aqui é a capa dele, tá? A capa vermelha, ele é assim. Isso aqui é só uma proteção que vem pra capa. Eu vou até passar um plástico aqui depois, porque eu quero que isso aqui fique o definitivo, porque tá um envelopamento legal, né? Tá um envelopamento legal. E aqui dentro ele traz um mapa, é muito legal. E esse aqui, gente, olha, eu já tive contato com muitos dicionários de grego, tá? Do Novo Testamento. Mas esse aqui é o melhor dicionário de grego do Novo Testamento que eu já utilizei. E ele é muito interessante porque, ao contrário dos dicionários de grego que eu já utilizei, que traz as palavras em ordem alfabética, você vai lá, como todo dicionário normal, e procura as palavras em ordem alfabética. Esse aqui não. Ele é o seguinte, ele além de ter as palavras em ordem alfabética, ele tem também as palavras por domínios semânticos. Eu vou explicar isso. Por exemplo, ele vai agrupar as palavras pela semântica. De repente você está procurando uma palavra que ela tem até o mesmo significado, elas têm até a ver. Porém, como elas começam com a letra diferente ou tem alguma coisa diferente, elas vão estar agrupadas, se fosse um dicionário somente em ordem alfabética, elas estariam em lugares separados. E você, para procurar ela, teria que sair procurando em muito mais lugares. Como ele é um dicionário que, além de ter o grego em ordem alfabética, ele traz também o domínio semântico. Vou mostrar para você. Aqui, antes de voltar à explicação de Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu te mostrar aqui. Aqui você tem o índice em ordem alfabética de verbetes do grego. Ó. O índice em ordem alfabética dos verbetes do grego. Então, se você sabe a palavra no grego, você vai procurar aqui em ordem alfabética no grego, tá? Agora, você não precisa somente procurar pela palavra no grego, porque às vezes você não está fazendo uma consulta diretamente da palavra grega. Às vezes você quer procurar a palavra, por exemplo, festas, um exemplo. Tá? Você quer procurar festas. Esse é um bom exemplo. Aí você tem aqui, além de ter tido anteriormente aqui a lista em ordem alfabética do grego, você tem aqui a lista de domínios semânticos. Ó. Por exemplo, quando você vai procurar plantas, aí tem as palavras sobre plantas. Você quer saber sobre animais, aí ele tem animais na página 35. Eu falei inicialmente sobre festas, aí você vai ter, por exemplo, festas, página 471. É um exemplo só para a gente poder, para você entender como é que dá trabalho fazer hermenêutica. Aí você tem aqui, ó, fui para a página 471. Festas. Aí ele vai vir aqui nessa página, vai virar para outra. Aí ele junta festas. Eu estava procurando a palavra festas, então ele trouxe para mim o significado aqui, festas, e vários comentários. 5.1, celebrar uma festa, os acontecimentos relacionados, ok. E ele vai me dando vários exemplos. Só que, como tem outras várias coisas relacionadas a festas, esse dicionário põe elas juntas, por exemplo. Aí aqui, ó. Na sequência, além de ter comentado para mim festas, ele traz cerimônias fúnebres e sepultamento, porque está relacionado com festa. Atividades religiosas, sepultamento, fúnebre, atividades religiosas. Tá dando para entender, irmãos? Oferta de sacrifício. E ele vai sair comentando. É muito bom. É muito bom mesmo. Purificar, limpar. Tudo que vai ter ligado, vai estar relacionado a essas festas, batizar, dedicar, consagrar, adorar, tudo que tiver relacionado às festas vai estar agrupado. É isso que significa dizer aqui, ó, léxico grego-português Novo Testamento por domínios semânticos. É isso que significa. Aí, voltando aqui para o início da nossa aula de hoje, de introdução à hermenêutica, para os irmãos compreenderem, para chegar na nossa live do dia 5, todo mundo já, assim, afiadinho, já entendendo como é que se dá essa labuta teológica, esse labor teológico todo, nós estávamos aqui estudando o Novo Testamento interlinear com o versículo em grego, com o versículo em azul, traduzido literalmente letra por letra, e na coluna do lado esquerdo, do jeito que a gente encontra na Bíblia hoje. Aí, irmãos, agora eu estava interpretando ali o 6.8, dizendo que ele é objeto de disputa entre escatólogos.
Porque aquela palavra cloros, ela é muito interessante, porque vamos supor que agora então eu quero aprender a palavra cloros. Então eu já sei que eu quero cloros, eu quero a palavra grega cloros. Não é o caso de estar procurando festas, como eu acabei de dar um exemplo aqui, nem de animais, nem coisa do tipo. Eu quero a palavra cloros. Aí eu já deixei até marcado aqui, mas aí você vai abrir o índice de verbetes gregos que eu mostrei no início, e você vai caminhar até a palavra grega que você está procurando. Você vai procurar em ordem alfabética aí aquela que você está querendo. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a palavra cloros, tá? Ó, palavra cloros em grego, ó. Palavra cloros aqui, ó. Ó, no meu dedo, ó. Cloros, tá? E aqui ele está mostrando para nós que a palavra cloros, para eu saber qual é o significado dela, ele está mostrando que está no 79, 34, 79, 35. Agora, quando você faz essa consulta pelo índice em ordem alfabética grego, pelo índice de verbetes gregos, esses números ao lado não são números de páginas, são códigos para a palavra. Enquanto lá no verbete, no índice semântico, você vai encontrar o número da página, aqui as palavras no índice grego, elas têm um código para as palavras. Então, para cloros, aqui que eu estou mostrando para você, a palavra grega cloros, é o código 7934, 7935. Para isso, quando eu estou trabalhando com isso, eu tenho sempre um caderno aqui do lado que eu anoto qual o código que vai aparecer. Então eu tenho que vir aqui agora e encontrar o código aqui no alto da página, ó, 7934 e 7935, porque é isso que eu estou procurando, a palavra cloros. Está dando para os irmãos entenderem? 7934, achei. 7934, olha aqui, eu vou mostrar para você. 7934, tá dando para os irmãos verem? 7934 e 7935. Aí eu vou ler para você. A palavra cloros, o significado da palavra grega cloros, 7934. Verde claro, verde típico de plantas, e usa expressões como sentar-se a grama verde em Marcos 6,39 para se saber que esse cloros é verde. E 7935, porque ela traz mais um significado. Cinza claro esverdeado, evidentemente visto como típico de um cadáver, pois esta cor é usada para simbolizar a morte, um cavalo numa cor pálida, conforme Apocalipse 6,8. Ué, mas como é que nós vamos ler ela na tradução do Novo Testamento, ali interlinear, conforme aparece na maioria das Bíblias, em amarelo? Ou se for traduzir ipsiliter, letra por letra, vai aparecer baio. Ué, como é que fica isso para interpretar? Houve um erro na tradução? Não, não houve. Aí você, além de consultar o 7934, 7935, você vai consultar a nota de rodapé, porque ele está mandando aqui consultar o item 5. E a nota de rodapé no item 5 vai nos trazer uma significação muito interessante, que ela vai dizer o seguinte: é difícil dizer se cloros deveria ser visto como tendo dois significados diferentes, ou se o significado deveria ser visto como sendo amplo o suficiente para englobar o que vai do verde claro ao cinza claro esverdeado, passando pelo amarelo esverdeado. Entretanto, com o objetivo prático de ressaltar certas diferenças de cor, nesse dicionário foram listados dois significados de cloros, o 7934 e o 7935. Então, olha como é que é interessante. E você pode continuar perguntando, e daí? Bom, no primeiro momento, um intérprete vai dizer, puxa vida, a palavra cloros em Apocalipse 6,8 tinha que estar sendo traduzida por verde. Porque isso ia ajudar a gente a identificar, inclusive, as nações, estando em concordância com Daniel, para entendermos de onde as nações do Oriente Médio o anticristo vem. Ok. Mas quando o texto traduz também Apocalipse 6,8 por amarelo, ele não está errado, de acordo com a própria definição, a própria tradução. Porque ele quer, a palavra utilizada ali pelo apóstolo, quer dar a ideia de um cadáver, quer dar a ideia de um defunto. Então, por isso ele está dizendo que vai caber tanto uma tradução para cinza esverdeado, olha que coisa interessante, para cinza claro esverdeado, passando pelo amarelo esverdeado. Olha que coisa interessante. Vai caber tanto uma tradução para verde claro, cinza claro esverdeado e amarelo esverdeado, porque é a cor cadavérica, a cor do cadáver. Daí a expressão a cor pálida. Tá dando para entender? Que coisa interessante. E o que é fazer hermenêutica? O que é fazer exegese? Assim que se faz exegese. E não somente assim. Esse é um dos primeiros passos. Outros passos eu não vou explicar hoje. Eu vou explicar no nosso próximo vídeo, que eu vou apresentar outros livros. Esses dois vídeos vão ser antes da nossa live do dia
do dia 5, que é a nossa live de introdução à hermenêutica. Então, uma vez, olha só, eu estou mostrando 3 materiais para você entender como é que faz hermenêutica, como é que faz exegese. Eu tenho que utilizar o Novo Testamento grego interlinear, que traz o versículo no grego, traz o azul letra por letra e traz na coluna à esquerda a tradução da Bíblia do jeito que eu leio hoje. Em seguida, eu vou precisar, obviamente, de um dicionário léxico. Léxico e dicionário é a mesma coisa. De grego, para que eu possa compreender o significado daquelas palavras. E não bastasse fazer o uso desses dois, eu vou precisar também, obviamente, de... Olha aqui, já mostrei para você esses dois, que são o Novo Testamento grego interlinear e o léxico grego, que é o dicionário. Aí eu vou precisar também de um comentário exegético do Apocalipse, só para você entender o que é fazer hermenêutica e exegese. Então, por que isso aqui vai ser importante? Gente, esse comentário também é um dos melhores que eu já tive na mão. Tá? Comentário exegético do Apocalipse. Esse não é da Sociedade Bíblica do Brasil, os outros dois são. Esse aqui é da Vida Nova, é do Grant Osborne, tá? Ele é famosíssimo, assim, você que está lidando com a teologia agora pode não conhecer, mas quem já lida há muito tempo já sabe. Ele é tão importante, mas eu fiz até umas anotações ali, ó. Quando ele vai comentar a questão dos gafanhotos, quando ele vai comentar a questão do dragão, gente, é tão interessante, mas tão interessante, que ele vai trazer o contexto exegético, histórico, cultural. Por exemplo, quando ele vai comentar a mulher e o dragão, de Apocalipse capítulo 12, ele vai contar para nós a respeito da ideia que existe do mito referente ao dragão, como que aquelas culturas observavam e tinham ideias daquilo, de um dragão perseguindo uma mulher e etc. E aí ele vai revelar como que Jesus, através de João, tem um propósito evangelístico. Qual o propósito evangelístico? Ele tem o propósito de revelar que aquilo que os gregos, aquilo que a cultura dominante daquele momento, já que o Novo Testamento, inclusive, está escrito em grego, aquilo que aquelas culturas têm como mito se concretiza na história e na revelação do Jesus Cristo. Isso não é muito interessante? E nosso pai, gente, o comentário que ele tem de Apocalipse 12, do dragão, da mulher, é enorme, é extenso. Assim como, por exemplo, o comentário dos gafanhotos, o porquê da sua aparência, cabelos de mulher, aquela coisa. Nosso pai, é muito interessante mesmo. Então, só para os irmãos entenderem o comentário exegético de Apocalipse. É assim que eu me preparo, é assim que a gente se prepara, irmãos. É porque nós não estamos brincando de ser teólogo, nós não estamos brincando de ser pastor, nós não estamos brincando de ser crente, nós não estamos brincando de ensinar a você. Então é assim que se dá. Isso é alguma coisa do meu material, do material que eu utilizo aqui, tá bom? Algumas coisas do material que a gente utiliza para poder oferecer uma aula de qualidade, um material de qualidade para vocês. Então esse vídeo aqui vai fazer parte da minha playlist de hermenêutica, espero que ele tenha sido útil, e a intenção do vídeo de hoje, além de mostrar para você como que usa esse material, a intenção do vídeo de hoje também é fazer com que você enxergue, com que você compreenda o que é labuta teológica quando nós falamos que nós vamos preparar uma aula, quando vamos preparar um estudo hermenêutico, um estudo exegético, a fim de que os irmãos realmente compreendam do que de fato a Bíblia está falando. É assim que nós temos nos preparado para as lives de Mateus 24 e outras tantas que nós temos feito aqui. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Virão outros vídeos mais de hermenêutica. Esse aqui vai fazer parte da playlist de hermenêutica. Eu peço a você que maratone essa playlist, que seja um obreiro aprovado em nome de Jesus. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fica com Deus.